Farioli, em declarações depois do grande jogo de ontem, disse ainda não estar satisfeito com a equipa. O Porto já começa a preparar o jogo com o Salzburgo e tem um titular que pode ser baixa para esse jogo, mas também tem uma ótima notícia, um jogador recuperado que pode ser um grande reforço para a Liga Europa. E há ainda uma polémica envolvendo o jogo de ontem, mas já lá vamos. Comecemos então pelas declarações do Farioli. Ontem, depois do jogo, ele disse não estar satisfeito ainda com a equipa. Ele diz que apesar de ter marcado 2 golos logo no início, a equipa baixou o ritmo. Eu não sei, acho que o Farioli está com demasiada exigência. Eu não sei se isto faz parte da estratégia dele também para manter a equipa com os pés no chão. Porque a verdade é que não é fácil. Às vezes, quando a equipa fica muito motivada e começa a achar, pode achar que está a ganho. E isso aconteceu-lhe com o Ajax. Eu acho também que ele está um bocado escaldado da época passada. Talvez por isso ele tenta ainda manter os pés no chão. Também é verdade que ele é muito exigente. A equipa joga com aquela intensidade toda, fruto da exigência dele. Pode ser um eterno insatisfeito aqui. Podemos terminar o campeonato com o Farioli dizer sempre que não está satisfeito, mas eu acho que também faz muito parte da estratégia de comunicação dele, porque se nós virmos no jogo com o Nacional, em que o Porto não conseguiu jogar, foi o único jogo aliás, em que o Porto não conseguiu jogar como o treinador gosta, com toda essa intensidade, muito fruto do cansaço das seleções, o Farioli falou bem da equipa, falou de vários jogadores que jogaram bem, tentou puxar a equipa para cima, ou seja, eu acho que ele tenta aqui um equilíbrio, quando a equipa joga pior, tentá-la puxar para cima, e quando a equipa joga muito, tentar também manter os pés no chão, porque realmente pode acontecer de haver um excesso de confiança, que para já não há sinais disso, para já há uma fome enorme. Eu acho que o Vilas Boas também é muito responsável por isto, ele é muito forte nisto, como treinador no Porto ele fez muito isso. Quando ele chegou ao Porto, o Porto de Josualdo Ferreira, que tinha ficado sem o Hulk por causa do caso do túnel, que tinha perdido o campeonato com muitos casos, e o Vilas Boas usou aquilo para motivar durante a época toda e o Porto acabou por ganhar tudo. E eu acho que este Porto vai um bocado no mesmo caminho, no mesmo sentido. Cada entrave, cada caso que acontece aqui motiva mais, então eu acho que os jogadores estão com muita fome e vai ser difícil que a equipa tenha excesso de confiança. No entanto, Farioli aqui a manter os pés no chão e a exigir mais. Se ele está a ser sincero, então ele quer um Porto perfeito, podemos estar aqui perante um treinador perfeccionista. É verdade que o Porto baixou um pouco o ritmo, o Porto não teve tanta posse de bola como podia, porque houve ali momentos em que entregou a bola ao Rio Ave, mas o Rio Ave não criou perigo nenhum. O Rio Ave não fez nenhum remate enquadrado. Agora, a verdade é que a minha análise que eu fiz ontem, no vídeo de ontem, é que eu achei que o Porto está a gerir melhor essas situações. Ou seja, o Porto quando está mais cansado, ou para evitar ficar cansado, diminui um pouco a intensidade sem permitir ao adversário criar perigo. Mas aqui o Farioli, pelo menos na conferência, deu a entender que não gosta desses momentos, quer que a equipa esteja sempre em alta rotação, o que também não é fácil quando já está 2-0, é verdade que os jogadores podem relaxar, até porque a seguir vem o jogo da Liga Europa, a estreia na Liga Europa, e é normal que isso entre na cabeça dos jogadores. E também ainda pode haver algum resquício do cansaço das seleções. Mas a equipa teve muito bem. O Farioli destacou também o Zaidu, diz que toda a equipa queria que o Zaidu marcasse golo. Ele diz que o Zaidu, ele deu aqui uma indicação interessante, ele disse que o Zaidu treina com ele muitas vezes ao 8, portanto ele aqui ia falar do Zaidu um bocado como fala do Pablo Rosário, a dar a entender que ele pode jogar em várias posições. Seria interessante ver o Zaidu ao 8. É engraçado que aqui no canal nunca chegamos a tal, mas já houve gente que comentou que o Zaidu seria um ótimo central do lado esquerdo com 3 centrais, no esquema de 3 centrais, que o Porto não joga agora, mas que poderia aqui uma outra vez utilizar. Realmente o Farioli gosta que os laterais joguem por dentro e o Zaidu, treinando como 8, pode ser também para lhe dar essas rotinas, jogar mais por dentro. No entanto, o Zaidu, a número 8, só me faz lembrar um jogador que o Porto tinha também no tempo de Josualdo Ferreira, que era o Marek Ché, que jogava também por dentro, mas mais com características parecidas com Francisco Moura, que, como eu disse no vídeo de ontem, Francisco Moura já começa a jogar melhor, já começa a justificar mais a titularidade, está a recuperar a forma. Foi recuperando lentamente aquela lesão que ele teve na pré-época. O Farioli também falou sobre a motivação da equipa perante os casos, sobre jogar contra tudo e contra todos. Ele realmente a mostrar que essa mentalidade está muito presente. Quem também falou sobre isso foi o Gabri Veiga, no fim do jogo, o homem do jogo. Disse também que já tinha visitado o Museu do Porto com a equipa técnica anterior e que agora voltou a ter essa visita esta semana. Disse que era muito importante para todos os jogadores entendessem como o Porto ganha sempre contra as dificuldades, e isso é um mantra que está a ser muito repetido. Por isso que eu digo que aquele caso do Arouca, apesar de toda a polémica e toda a injustiça, pode motivar ainda mais a equipa, pode fazer com que a equipa responda ainda mais. Claro que vai gerar cansaço, pode até gerar mais lesões, que o Porto tem tido muito azar nesse aspecto esta época, mas também vai gerar essa tal mentalidade, vai pôr à prova essa mentalidade. É o que eu digo, eu acho que é uma época que vai ser difícil tirar essa mentalidade dos jogadores e que vai fazer a diferença. O Gabri Veiga, que ontem estava muito feliz, deu para ver nas declarações dele, ele que vai ser pai, dedicou o golo ao filho, fez uma grande exibição, fez 2 assistências e ainda marcou um golaço.
O Gabri Veiga, que já leva 3 assistências de canto, ele é o grande especialista aqui a marcar cantos. Mais uma coisa que o Porto já não tinha há muito tempo, um especialista a marcar cantos. Ele também dedica a vitória ao Neuen Pérez, assim como ao Samu, que também falou depois do jogo, ele também dedicou a vitória ao Neuen Pérez, e realmente este Porto está a ir ao detalhe nessa tal mentalidade. O campeonato já é para dedicar ao Jorge Costa, e cada pormenor, cada adversidade, torna-se uma força da equipa para dedicar. Aqui mais uma dedicatória para o Neuen Pérez, porque não vai poder jogar mais esta época pelo infortúnio que teve da lesão contra o Nacional, a lesão no tendão daqueles, ele vai parar a época toda, mas a equipa aqui toda a unir-se mais uma vez agora em volta do Neuen Pérez para lhe dedicar as vitórias, e isso está a ser uma das grandes forças do Porto, é a mentalidade e esse estilo de jogo de Farioli insaciável, perfeccionista, que quer pressão alta o tempo todo. Hoje saiu uma estatística que dizia que o Porto é a equipa do mundo que mais corre, que mais faz corridas de alta intensidade. Atrás do Porto surgem o Bournemouth e o Newcastle, ou seja, equipas da Primeira Liga. O Porto é a equipa do mundo que mais faz corridas de alta intensidade e concorre com equipas da Premier League. Tem até reforços que vieram da Premier League, como o Bednarek e o Kivior, e realmente é um Porto ao nível de uma liga superior à portuguesa em termos de intensidade. Isso tem-se notado, é o que eu digo, o Porto parece que sobrevoa por cima dos adversários, passa por cima de erros de arbitragem, por cima de quesilhas, por cima de tudo, porque tem sempre mais intensidade, não se coíbe de fazer faltas quando é preciso, faz pressão alta, corre muito realmente. O Frolt ajuda muito aqui esta estatística, mas jogadores como o Samu e o Borja Sainz sempre ligado à corrente, ajudam realmente esta estatística. O Porto não para. A única exceção foi então um jogo com o Nacional, mas realmente o Porto manteve-se na mesma muito estável e sólido, acabou por ser uma vitória justa na mesma. Claro que não foi uma vitória brilhante como contra o Rio Ave, mas foi uma boa vitória. E para mim, a grande diferença entre o jogo com o Nacional e o Rio Ave está no Pablo Rosário. Como podemos ver, ele jogou muito melhor contra o Rio Ave. Ele fez esse movimento de ir para o meio campo muito mais eficaz, de forma muito mais competente. Chegou até a marcar golo. É uma grande exibição do Pablo Rosário. Eu tenho dito aqui, e volto a dizer que o Pablo Rosário acho que se prepara para ser o 6º titular do Porto. O Varela, ontem saiu, parece que estava tocado. Hoje surge a notícia que ele está no boletim médico, é mais um jogador no boletim. Numa altura em que Martim Fernandes já está praticamente recuperado. E surge agora a notícia também que Alberto Costa recuperou mais rápido e pode também ser a opção com o Salzburgo. Ou seja, o Porto passa a ter 2 laterais de origem, não precisa mais do Pablo Rosário do lado direito. Com o Varela tocado, o Pablo Rosário começa aqui a pescar o olho à posição número 6, e eu acho que, sendo um jogador da confiança de Farioli, que já mostrou saber todas as dinâmicas, eu não sei se ele não vai ter lugar ao Varela. Eu sei que o Varela tem feito uma grande época, o Varela foi trabalhado, ele está a fazer um grande arranque da época, mas foi sempre a subir. Ele começou na pré-época, intermitente ali naquela posição, com alguns erros, Farioli sempre a dar instruções. No jogo com o Atlético de Madrid, viu-se Farioli várias vezes a repetir o nome dele, e ele tem melhorado muito. Hoje ele já sabe bem jogar naquela posição, em que ele tem que defender quase junto aos centrais e depois distribui o jogo e também está mais presente na frente. Exige muita mobilidade e principalmente muita atenção para recuperar bolas. O Varela, que na Argentina, como já tínhamos dito, chegou a jogar a 6, mas que aqui no Porto jogava sempre com alguém ao lado e agora joga sozinho. Mas o Pablo Rosário tem esse plus de ser um jogador da confiança do Farioli, e eu não sei se ele não se prepara aqui para tirar lugar ao Varela. O Porto começa aqui a criar números para ser essa equipa, a melhor equipa da Liga. Como dizia ontem o treinador do Rio Ave, que jogou contra a melhor equipa do campeonato, ainda está muito no início, mas realmente neste arranque é. Ontem o Clayton, que era o melhor marcador do campeonato, ficou em branco e passou completamente ao lado do jogo. Não conseguiu superar aquela grande dupla Bednarek-Kivior, e o Samu marcou um golo. Acho que dando aqui mais um sinal que pode ser o melhor marcador desta época. Já leva 4 golos e ele já esteve lesionado e fora de um jogo, e contra o Sporting entrou ali já no fim. Ou seja, mesmo assim o Samu aqui a marcar pontos, o Samu, que é o jogador mais caro da história da Liga Portuguesa, é um grande investimento do Porto e que está a justificar agora. Como eu digo, é importante o Samu marcar um golo cedo, como eu disse ontem. Ele joga muito mais calmo, nota-se que ele joga muito mais confiante depois de marcar o golo. Ele procura sempre o golo, vê-se que é aquele avançado que quer marcar um golo por jogo, aí ele relaxa e começa a jogar melhor. Mas é como dizia o Farioli ontem, isto estar a ganhar 2-0 no início do jogo não vai acontecer sempre. Ele usou até isso para justificar a exigência dele de não querer que a equipa baixe o ritmo, porque pode acontecer ficar um 0-0 ao intervalo e não pode baixar o ritmo. Mas realmente vários jogadores aqui a subir de rendimento, o próprio PP, que ontem faz uma grande assistência, e que é verdade que o PP, eu ontem dizia, o PP é um dos jogadores que falha mais passes, que perde mais a bola, mas o PP também é dos jogadores que mais arrisca. Aquele passe que ele faz para o Gabri Veiga é espetacular, é genial, mas para aquele passe sair ele precisa de arriscar muito. E eu acho que o Farioli dá muito essas indicações para o extremo direito. Eu lembro o Willian Gomes contra o Sporting, que também faz aquele grande golo, e antes falha ali várias tentativas. É um bocado de arriscar. O Farioli incentiva os jogadores a arriscar, como no remate.
Eu acho que é um pouco o número 10 e também o extremo-direito, que podem arriscar mais. Como tem sido o caso do Rodrigo Mora e do Gabri Veiga, que têm rematado também muito e muitas vezes falham o remate. Mas a equipa está forte como coletivo, como temos dito aqui. O Farioli mexe muito nas peças, como ainda ontem mexeu bastante. Por exemplo, ele na posição 6 ontem, passaram por lá o Varela, o Pablo Rosário e o Eustáquio, e não se notou diferenças. A equipa continua em alta rotação, ou seja, vale muito pelo coletivo. Isso é um bom sinal, até para uma equipa que tem perdido muitos jogadores por lesão, tem-se revelado forte como coletivo, que é o principal. Quem também se mostrou muito feliz com o jogo de ontem, que foi o Alarcón, que se estreou, foi o primeiro jogador da equipa B. Depois de tanto tempo, de tantos treinos contra os jogadores da equipa B de sub-19, finalmente alguém se estreou. O Alarcón aqui, eu acho que ele vai perder espaço se o Caramó for realmente mais um jogador da confiança de Farioli, parece que sim. Mas pronto, acaba por ser aqui uma estreia e ele quase marcava um golo, e ele a dizer que está muito feliz. Recebeu até ali os parabéns de muitos jogadores da equipa, o Pablo Rosário, do SAMU, entre outros. Enfim, o Farioli não é muito de apostar nos jogadores da equipa B, mas está aqui finalmente um fruto. Pudemos ver ontem no jogo com o Rio Ave, foi pouco tempo, mas deu para ver finalmente um pouco do trabalho que o Farioli fez com os jogadores da equipa B. Ontem muita gente comentava, havia até alguém que dizia que o Borja Sainz deveria ser suplente no início do jogo, para entrar mais fresco na segunda parte. O Borja Sainz, que é aquele jogador que está sempre ligado à corrente, eu acho que tanto ele como o Froholt não têm substituto à altura na equipa, por isso que têm jogado mais tempo. Mas realmente o Borja Sainz, sendo aquele jogador goleador que sabemos que tem golo, tem tido muito azar. Ele ontem mandou uma bola ao poste, esteve perto de marcar várias vezes, mas acho que é uma questão de tempo até ele começar a marcar mais. Também ele precisa ali de algumas rotinas no ataque, agora já está a jogar mais vezes com os mesmos, o Samu e o PP, tem havido ali muitas alterações, e eu acho que ele mais tarde ou mais cedo vai marcar mais, porque ele realmente é esse jogador goleador. Mas mesmo quando ele não marca golo, ele é muito importante, porque ele é muito difícil de marcar, ele foge muito às marcações. E ele também está a beneficiar agora de um lateral esquerdo, Francisco Moura, a subir de forma também. O próprio Francisco Moura também beneficia de um Kiwior com muita classe, que dá ali muita tranquilidade na defesa e também ajuda. E portanto o Porto está em crescimento, é isso que podemos dizer. Fica claro para todos esse crescimento, e agora com a recuperação de Alberto Costa e de Martim Fernandes, vai ficar ainda mais forte, acredito que sim. E eu acho que já é essa equipa a roçar a perfeição, principalmente então se compararmos com o Porto das últimas épocas. Este Porto com 6 vitórias seguidas, que já não acontecia há muito tempo, isolado no primeiro lugar. Todas as equipas do Porto que tiveram este número de vitórias seguidas no início da época foram campeãs, são só bons sinais. Eu acho que está perto desse perfeccionismo que o Farioli diz que ainda falta muito. Vamos ver se algum dia ele vai ficar satisfeito com o nível da equipa, ou se realmente ele tinha razão e a meio da época vamos dizer que o Porto está ainda melhor. Vai começar agora um Porto europeu na Liga Europa, que eu acho que vai rodar muito mais os jogadores. Vai dar aqui mais oportunidades a craques como o Rodrigo Mora, por exemplo. Pode até, como eu dizia, haver aqui variações do género Alberto Costa no campeonato e Martim Fernandes na Liga Europa, De Jong na Liga Europa e Samu no campeonato. Pode haver aqui alterações, Mora na Liga Europa e Gabri Veiga no campeonato, ou ao contrário, porque realmente o Porto tem aqui, quase em todas as posições, tem 2 bons jogadores que podem ser titulares naquela posição, à exceção do Borja Sainz e do Froholt. E embora este Porto impressione pela capacidade ofensiva, pela capacidade de pressão, pela intensidade, o que eu acho mais incrível, que é uma grande mudança deste Porto, é a defesa. A defesa do Porto está muito estável. Sofreu apenas um autogol de Noan Pérez. Já vai nestes 6 jogos apenas com um gol sofrido. É a melhor defesa do campeonato. É impressionante. Vamos ver se na Liga Europa continua assim. E só há motivos para crescer agora com o regresso dos laterais direitos. Ficar com todas as opções. Só falta mesmo o Noan Pérez recuperar, mas já não deve recuperar. Não sei se o Porto ainda vai contratar mais alguém. O Diogo Costa não tem tido tanto trabalho, mas quando é chamado a atuar também tem feito grandes defesas. Tem estado muito seguro. Em jogos como o de ontem, por exemplo, ele foi mais um livro do que um guarda-redes. E ele saía muito bem da baliza, fez ali grandes recuperações de bola, grandes dobras aos centrais. E o Diogo Costa acabou por se ver ali envolvido numa polémica que está hoje a dar muito que falar, que foi ele ter pegado no cascol, porque estavam-lhe a cantar os parabéns na bancada, e ele pegou num cascol que lhe ofereceram e que atrás tinha uma provocação ao Benfica. Eu acho que ele nem viu que o cascol tinha essa provocação. Acho que tudo serve aqui para ser um caso, principalmente agora que o Porto está tão forte e é preciso tentar destabilizar por parte dos rivais. Mas acho que não é nada, acho que é uma polémica que não é nada. Eu acho que ele nem sabia que o Cascol tinha aquela provocação. E também, se tiver, ele joga no Porto, portanto é natural. Já houve outros casos de jogadores do Porto. Eu lembro, por exemplo, do Otávio e do Hulk, que normalmente são os grandes ídolos do Porto, mas mais quando são campeões, mais nos festejos, acabam por às vezes esquecer, isso é normal. Eu acho que até acontece dos dois lados e acho que... Mas acho que aqui até nem foi propositado, acho que é um caso, enfim, está a ser muito falado, mas acho que não vai afetar. O Diogo Costa é o capitão da equipa, ele é muito estável emocionalmente, acho que não o afeta. E falar aqui também de um sinal que o Porto deu, que é um pouco estranho, que foi ter reautorizado, depois de ter cancelado a ida do Noan Pérez para a seleção, o Porto voltou a autorizar, deixou-o ir para a seleção
para jogar no Campeonato Sub-20, Campeonato do Mundo Sub-20, e eu fico aqui com uma dúvida. Será que é um sinal de que o Porto está prestes a contratar um defesa central no mercado de jogadores livres? Fica aqui a dúvida, eu não sei porque parece um sinal estranho, depois do Porto ter feito tudo para garantir as opções para o Farioli, das duas uma, ou o Gabriel Braz enche as medidas ao treinador, ou pode estar aqui um central a caminho nos próximos dias. É um assunto para acompanhar nos próximos dias. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham, já agora pegando neste último caso, se acham que esta saída do Noan Pérez significa que o Porto vai contratar outro central? E já agora vocês são muito bons aqui a sugerir nomes. Quem é que acham que o Porto pode contratar então? Ou quem é que o Porto pode estar perto de contratar no mercado de jogadores livres para defesa central? Ou se acham mesmo que o Farioli finalmente está-se a render aos jogadores da equipa B e depois de estrear o Alarcón, agora vai estrear o Gabriel Braz, eventualmente daqui a uns dias? O que é que vocês acharam dessa polémica do Diogo Costa? Se acham que vai afetar o jogador? Eu acho que não, acho que ele é muito forte emocionalmente. Mas estas polémicas começam-se a acumular, nota-se aqui que há tentativas dos adversários de estabilizar o Porto. Se acham que essa rivalidade entre o Porto e o Benfica vai aumentar muito mais agora que chegou o Mourinho, os benfiquistas estão muito entusiasmados com a chegada dele. E como é um treinador que tem um histórico tão grande no Porto, ontem parece que já houve cânticos para o Mourinho, é normal que aumente a rivalidade. Se acham que isso vai afetar, eu acho que não, eu acho que o Porto, a equipa em si, é o que eu digo, eu acho que as polémicas e todas as rivalidades só vão aumentar a motivação e a intensidade e o espírito de sacrifício e superação desta equipa. Será que vai aumentar a rivalidade entre adeptos? O que é que será que vai acontecer aqui? O que é que vocês acharam dessas declarações de Farioli, dessa exigência, dessa insaciabilidade do treinador do Porto? E já agora, o que é que acham dessa estatística de que o Porto é a equipa no mundo que faz mais corridas de alta intensidade, lutando aqui com equipas da Premier League? E de resto já sabem, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.